Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Será proferida pela nossa irmã Leila Longa, e o tema é Maria de Nazaré. A nossa irmã faz parte aqui da família do Lar de Frei Luiz, trabalhou muitos anos no atendimento fraterno, é instrutora da Escola Francisco de Assis no curso Princípios Básicos da Doutrina Espírita e também trabalhadora na nossa Sala 5. Minha irmã, púlpito é seu. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja sempre presente com vocês, Maria acalentando o coração de todos. E hoje, graças a Deus, eu fui convidada para dar uma palestra, né, conversarmos um pouquinho sobre a mãezinha, né? A nossa querida mãe, que certamente olha por cada um de nós a todo momento. A mãezinha que nos protege, nos guarda e intercede por nós, junto a Jesus, junto ao Pai. Ela que tem toda a bondade, que tem todo o amor, toda a fraternidade e que cuida de nós, um a um, trazendo sempre em nosso coração a alegria, a bondade, a serenidade, a caridade e a fraternidade. E hoje eu preparei para nós uma palestra falando sobre a nossa mãezinha, Maria, né? Maria, que é a mãe de Jesus, mas não só a mãe de Jesus, mas a mãe de cada um de nós. E eu, no meu estudo, eu utilizei o livro de Francisco Cândido Xavier e da Ivone Amaral Pereira, através do espírito de Humberto de Campos, para que eu pudesse trazer para vocês um pouquinho da vida da nossa mãezinha. Maria de Nazaré, essa é a nossa Maria, a Maria de cada um de nós. A Maria que foi consagrada por Deus e a Maria que teve a oportunidade de ser colocada para nós através da mediunidade, sendo repassado através de Emmanuel a foto da nossa querida Maria. Como ela é, o semblante dela. E aí nós podemos observar que através desse material que foi obtido através da mediunidade, que começou a ser desenvolvido em 1934, passaram por 20 situações de modificações e em maio de 1984 foi colocado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier a foto da nossa mãezinha. Mas quem seria a Maria de Nazaré? Né? E aí, o espírito de Humberto de Campos vem relatando para a gente que Maria de Nazaré é um espírito puro, né? E aí chegou a humanidade, né, para nos ajudar. Quando a gente fala de pureza, a gente fala sobre virgindade, a pureza do coração de Maria. Posso tirar aqui um pouquinho? Posso tirar?
Posso? Tá bom, obrigada. Então, falando desse espírito puro, né, ele chegou à humanidade para o conhecimento. Não só o conhecimento nosso, mas o conhecimento de Maria também. O quanto que ela trouxe para nós um aprendizado de vida, mas o quanto que ela também aprendeu, enquanto mulher, enquanto mãe. Né? Fiel a Deus, nunca quis ser idolatrada, mas passou a ser considerada como criatura de Deus e cooperadora com Jesus em seu reino, construído no coração de cada uma das pessoas. Né? Os seres humanos que aqui viviam e nós que ainda vivemos nesse planeta, precisamos ter essa construção. E Maria fala nos nossos corações. A todo momento, nas nossas inquietações, para essas mãezinhas que começam as suas vidas, para as mulheres que vivem no dia a dia, a Maria está presente a todo momento. E nós veremos um pouquinho mais à frente, dizendo o seguinte, que Maria de Nazaré, ela foi escolhida entre as mulheres. Um ser sublime. E esse ser sublime, que foi citado por Emmanuel, ele trouxe para nós toda uma ajuda, todo um conforto, toda uma inquietude para os nossos corações, que apesar dela ter passado por várias situações muito difíceis, como vocês verão, Maria sempre esteve à frente. Maria estava sempre pronta a atender, a ajudar. Com essa ajuda, Maria cresceu espiritualmente também. Então, sua missão foi muito complexa e desafiadora, como uma verdadeira missionária. Todos nós somos missionários. Todos nós temos missões. E Maria teve uma missão muito árdua, mas ela cumpriu essa missão com uma tarefa magnânima, como mãe de Jesus. E ela foi uma verdadeira mãe de Jesus. Mas não foi só a mãe de Jesus. Maria é a mãe do mundo. Ela é a mãe da humanidade. Ela é a mãe de todos nós. Então, ela conduziu os primeiros passos do Messias, né, até que ele pudesse pessoalmente conduzir a humanidade nas veredas do amor. Então, Maria instruiu. Maria pegou na mão, Maria ensinou, Maria corrigiu, Maria abraçou, Maria curou, Maria chorou, Maria sorriu, né? E ela sempre ensinando a Jesus, trazendo todo aquele conhecimento fraterno, acolhedor de mãe. Quantos de nós temos que segurar nas mãos dos nossos filhos e mostrarmos para eles os caminhos? E foi isso que ela fez com ele, até o momento que ele pôde caminhar sozinho com a missão que ele tinha. E aí foi a hora da Maria aprender. Qual seria a origem da Maria? Maria era judia, seus pais, Joaquim e Ana, provavelmente judeus, e o marido José é judeu. Mas é interessante isso porque Jesus nasceu justamente numa família de judeus. É interessante essa questão, né, da gente parar para pensar. Por que isso aconteceu? A gente sabe que a Judéia tinha um problema muito sério com Roma, né? E alguns enganos relacionados a questões religiosas, espiritualistas, né? Aquilo que estava sendo ensinado, as interpretações enganosas, então era necessário que Jesus viesse para arrumar. Então, além disso, Maria também contou com outros familiares que estiveram ao lado de Maria, como Isabel, sua prima,
casada com Araão, e que tiveram João Batista. E João Batista, como primo de Jesus, também foi o iniciador. Também foi aquele que ajudou Jesus na caminhada dele, logo no início. Então, os dois juntos começaram a crescer. Os dois juntos começaram a ter trocas e se ajudarem. E ajudarem aqueles que vinham, aqueles que eles viam, aqueles que precisavam ser ajudados. E Simeão, um homem de fé, que esperava pelo Messias, ao qual Maria de Nazaré foi ao encontro dele para saber, conversar, como seria esse Messias. E ele passou para ela tudo aquilo que ele podia com relação à questão daquela figura importante que estaria chegando para ela. Todas as passagens de Jesus, a espada que estaria transpondo o seu corpo no Calvário, todas as questões que ele iria estar passando. Então, Maria teve alguns personagens que puderam, de uma certa forma, ajudá-la. E mesmo aqueles que estavam distantes, como no caso a irmã, como foi relatado por João, que estava ao lado dela quando Jesus estava no Calvário, e foi relatado por João. Então, Maria teve alguns missionários junto com ela, principalmente aqueles missionários que vieram do plano espiritual, como o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que foi o grande anunciador de Maria, aquele que trouxe para ela e afirmou para ela aquela missão que ela aceitou enquanto estava na espiritualidade. Porque todos nós, antes de encarnarmos, temos missões. E a missão é passada para cada um de nós, cabendo a nós, quando estivermos aqui no planeta Terra, concluirmos da melhor forma possível as missões que são passadas para nós. E aí, Maria, ela teve essa oportunidade dessa missão. Mas como nós encarnamos, assim como acontece conosco, Maria também teve o esquecimento, né? Porque ela estava em matéria. E aí foi passado para ela a possibilidade, quando o instrutor, através do anjo Gabriel, disse para ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo e bendita tu és entre as mulheres. Isso foi muito forte. Ele trouxe para ela a possibilidade dela dizer o seguinte: sim, sou eu a escolhida? Ela era escolhida entre as mulheres. E ele ainda complementou: não se perturbe, não tenha medo, né? Não tema, pois é agraciada diante de Deus. Porque tudo isso que acontece com a missão de cada um de nós tem a aprovação divina. Deus está à frente de todas as coisas. Deus está passando para nós aquilo que nós devemos passar para o nosso crescimento. E aí foi anunciado para Maria que em seu ventre conceberia e daria à luz a um filho que deveria se chamar Jesus. E aí houve a explicação do anjo para Maria, né? Dizendo o seguinte: como que isso daí iria acontecer? Né? Nada foi colocado de uma forma sem explicação. Tudo foi passado com muito amor e com muito carinho. E o anjo colocou para ela o seguinte: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com sua sombra o santo que irá nascer, e será chamado Filho de Deus. Ou seja, Jesus era o representante de Deus na Terra. Era muito mais sério. Era necessário que assim fosse, porque era chegado o momento de uma mudança.
E ele seria aquele que traria para nós essa mudança. A mudança da lei do amor, da lei do perdão, a mudança da benevolência, da misericórdia de Deus para conosco, da possibilidade das curas. Então, Jesus, ele era o Filho de Deus e tudo ele fazia através daquilo que era permitido pelo Pai. E aí ele complementou, ele será grande, será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, Jesus sempre. Jesus foi considerado aquele que estará sempre à frente desse reino. Jesus estará sempre à frente da governança desse reino. E esse reino, ele tem que estar aonde? Quando se pergunta, onde que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro do coração de cada um de nós. Mas é necessário que nós tenhamos consciência e possamos abrir os nossos corações para esse reino, para que ele fale dentro de nós. E aí houve a aceitação de Maria, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. A humildade, a simplicidade de uma mulher, a simplicidade de uma jovem que aceitou o desafio. Será que cada uma de nós aqui, se nós recebêssemos esse desafio, nós iríamos aceitar? Quem aqui aceitaria esse desafio? Né? É um desafio muito sério. E aí, Maria mostra que é o quê? Ela é escolhida pelos planos superiores para ser a mãe do Cristo, porque a partir do momento que ela afirma isso, ela tem todo um aval, ela tem todo um suporte, e ela tem todo um preparo para essa aceitação. E é preparada espiritualmente em milênios para essa missão. O preparo de Maria não foi de uma hora para outra. Foi um preparo milenar. Não foi de um momento para outro que ela teve essa iniciativa e essa aceitação. Ela foi efetivamente colocada através desse preparo que a espiritualidade vinha fazendo com ela há muito tempo. O amor materno universal e o acolhimento divino será para todos os filhos. E Maria começa a tomar essa consciência. Não foi só para Jesus, foi para toda a humanidade. E aí ela começa a se conscientizar e brotar dentro do seu coração de mãe aquela flor, aquela rosa, aquela singeleza de Maria, acolhendo a todos os seus filhos, a todos aqueles que são necessitados de Maria. E a elevada pureza sendo a Virgem Maria e a sabedoria fraterna a serviço de Deus. A virgindade dela vinha da pureza do seu coração. Muito diferente do que nós temos as concepções de virgindade. E sim a virgindade da pureza, de ser um ser puro, de ser aquele ser sublime, que aceita, que quer ajudar, que está à frente, junto com Jesus. E é um símbolo de perseverança, que acompanhou Jesus em todas as etapas da sua missão, com a sua fé silenciosa e o amparo da humanidade, intercedendo sobre todos nós. Maria silenciosa, mas orando. Maria silenciosa, mas agindo. Maria silenciosa, mas amando. E aí o nascimento de Jesus, ocorrido em Belém, da Judéia, em que aconteceu à luz das vibrações do alto, com a proteção espiritual
dos abnegados servidores de Jesus. Tantos aqueles que estavam ali naquele momento, na hora do nascimento, como a espiritualidade que já estava ativa, envolvendo toda aquela egrégora do nascimento do menino Jesus. E Maria, cheia de graça, a mãe que acolheu aquele fruto de amor, porque Jesus é um fruto de amor, guardando todas essas coisas no seu coração. Essa é a Maria. E com um filho amado que trouxe ao coração daquela mãezinha muitas alegrias, mas também trouxe muitas lágrimas. Maria contou com a proteção de José. Maria não estava sozinha nessa peregrinação. E José quem era? José era da Galileia e ele era um homem profundamente espiritual. Ele era um homem que tinha um vulto sublime, que fora do acolhimento de serviço de proteção e educação, ele foi chamado para estar junto com Maria. E aí ele foi despertado também, dentro do processo da proteção pelo anjo Gabriel, para que ele, naquele momento, no momento do perigo, no momento da perseguição, no momento onde que estaria colocando em risco aquela mãe, aquele filho, ele tirasse a mãe e o filho dali e ele levasse aquela mãe e aquele filho para o Egito, se cumprindo aquilo que foi falado pelo profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. E José era então considerado a figura central no Espiritismo, onde ele representa um modelo de virtude, de fé, de submissão e amor que deveria inspirar e encorajar a todos os seres humanos. Todos. José era pai. José estava ali do lado de Maria, protegendo, ajudando, conduzindo, ensinando Jesus. Num determinado momento, Maria, quando estava angustiada, Maria colocou para José: José, por favor, acolhe Jesus. E conversava com Jesus, quando Jesus estava à frente no templo, conversando com aqueles que estavam liderando aquele templo, e ela muito preocupada, e Jesus perguntava: mas mãe, por que você está preocupada comigo? Eu estou aqui com meu pai. E aí, Maria, conversando com Jesus, Jesus pediu a José para que ele o colocasse nas tarefas domiciliares com José, onde ele estava trabalhando na carpintaria. E ali ele começou a ser também um aprendiz de José. A oportunidade dessa troca de amor do pai, daquele que Jesus amou muito também, e se sentia protegido por Jesus. Maria, ela era uma mulher que tinha uma luz divina, a luz divina de um novo caminho. Maria, ela sempre envolveu com seu coração uma atmosfera de incessantes cuidados com Jesus. Não só com Jesus, ela se preocupava quando ela ia à casa de Isabel, conversava com Isabel, sua prima, e ficava observando as condutas de Jesus e de João Batista, como vem sendo relatado no livro. Olhava aqueles dois conversando, Jesus mostrando a João Batista aquilo que estava sendo, que seria realizado, conversando com ele. Maria se preocupava muito, como toda mãe se preocupa com os filhos. Quem de nós aqui não se preocupa quando a gente precisa estar ajudando um filho, direcionando o caminho dele, mostrando, vendo por onde que aquele filho está indo, né? Dando aqueles conselhos, né? E Maria, também divina e amorosa mãe, que era uma alma digna, que observava da mesma forma que ela observou quando Jesus transformou o vinho nas bodas de Canaã. E ali foi o início de tudo. Maria sentiu no seu coração que aquilo ali seria o início de toda a caminhada de Jesus. Maria estava presente
presente a todo momento, para seguir os caminhos de Jesus, para orientar os caminhos de Jesus. Então, Maria era uma mulher caridosa, ela era uma mulher que ela via o caminho, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma grande devoção. Ela sabia da importância do caminho de Jesus, ela sabia da importância daquilo que Jesus iria passar. E ela sentia saudade. Ela chorava de saudade nas suas lembranças. Quando ela percebia a ausência de Jesus, ela lembrava de Jesus quando criança. Nas conversas que ela tinha com Jesus, nas orientações que ela tinha com Jesus. Então, Maria também era saudade. Saudade em seu coração. Mulher de perfeição e de misericórdia espiritual. Por que misericórdia espiritual? Porque, apesar de Maria saber de todas as questões, ela sabia da importância da justiça. Ela sabia da importância dessa justiça na vontade do Pai. E o Pai não iria desamparar o Filho. O Pai estaria sempre guiando aquele filho. Apesar de que ela também tinha consciência que o caminho dele seria um caminho árduo, mas esse pai, ele não abandonaria o seu filho. E Maria confiava nisso. Ela confiava nessa justiça. Ela tinha essa misericórdia dentro dela, porque ela sabia que o Pai é misericordioso. E a Maria também era uma mulher de fortes afirmações. Que forte afirmações seria essa? Quando ela dizia, Senhor, eis aqui a tua serva. Quando ela titubeava, quando ela ficava triste, ela ficava pensando, meu Deus, mas será? Jesus já saiu, Jesus foi para outros caminhos, Jesus foi em busca, ele está indo para locais perigosos. Mas Maria pensava o seguinte, não, vou entregar, isso é uma entrega. A entrega do coração de Maria, perante aquelas dificuldades, aquele caminho árduo que o filho teria que passar. Quando ela dizia assim, Senhor, eis aqui a tua serva. Eu quero acompanhar Jesus, eu quero estar ao lado dele. Eu sei que o que ele está passando, e ao mesmo tempo que ela era frágil, como aquele lírio, como aquela divindade, ao mesmo tempo ela era corajosa. Corajosa porque ela pensava, então que faça-se escrava à vontade do Senhor. Ela sabia que ela tinha essa coragem, porque essa coragem seria dada para ela pelo Pai, mostrando esse caminho, o que ela tinha que seguir. E aí a mulher, Maria, no momento do Calvário, Maria começou a entender toda uma mudança de história. Apesar dela ser uma mãe dedicada, apesar dela ser uma mãe cuidadosa, dela estar todos os momentos com aquele filho, passo a passo, ela começou a entender o seguinte, que ela era uma mulher que ela iria mudar a história. Quando Jesus diz, mulher, eis o teu filho, e depois diz ao discípulo, eis a tua mãe, ele estava oferecendo Maria, colocando Maria para o mundo. Então, Maria não é só a mãe de Jesus, Maria é a mãe de todos. E aí ele diz o seguinte, mãe de reconhecimento e de ventura, mãe de alma generosa na ternura maternal, mãe de uma nova era de amor na comunidade universal, mãe de lembranças de Jesus com maternal enternecimento de verdades angélicas ensinando a lei do amor. Jesus trouxe a lei do amor. Maria era a prática do amor junto com Jesus. Mãe de cura, que atende o pobre em seu santuário doméstico
e aos que procuram, exibindo-lhes suas úlceras e sofrimentos. Maria atende a todos, Maria acalenta, Maria cura, Maria está à frente daquelas almas que estão tão sofridas, tão necessitadas do colo da mãe. E Maria tem o colo para oferecer para cada um. Mãe Santíssima, conforme aqueles que chegavam em sua champana, aqueles que chegavam à sua casinha, conhecida como Casa da Santíssima. Eles que chegavam humildemente, eles que iam em busca de Maria, e Maria atendia cada um deles. Maria não negava o atendimento, Maria dava aquele abraço, aquele acolhimento. Então Maria era protetora. Protetora de quem? Protetora de todos os aflitos. Chico Xavier, quando mandou uma mensagem, enviou uma mensagem pedindo à Mãe Santíssima que o ajudasse diante de todas as suas tribulações da saúde, a resposta que veio trazida para Emmanuel era: isso também passa. Maria sempre diz para nós: isso também passa. Também passa quando nós choramos, também passa quando sentimos dores, mas também passa quando temos as alegrias também, né? Porque tudo é muito transitório. Então Maria, com seu olhar amoroso, sua bondade, deixa transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal aos sofredores. O olhar de Maria, o toque de Maria. Maria, no início eu falei Maria em silêncio, mas o olhar de Maria cura. Maria pega pelas mãos e seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviava o pensamento obscuro dos mais abatidos, prostrados, humilhados e envergonhados. Todos aqueles que precisavam da mãe, mesmo aqueles que não tinham a mãe, mesmo aqueles que eram sofredores, né, que não tinham um bom convívio com a mãe, mas quando Maria chegava perto, Maria acalentava, Maria acolhia. Inspiradora do Evangelho. Conta no livro que Paulo de Tarso, ao visitar Maria, foi conversar com ela sobre um projeto de desenvolver um evangelho contado por Maria, sobre o nascimento de Jesus. E aí ele ficou impressionado com o conto, a história, toda aquela conversa que ele teve com Maria. E ele perguntou para ela: podemos fazer dar o andamento desse nosso projeto? E Maria, amorosamente agradecida, ela aceitou esse projeto. Mas logo depois, Paulo de Tarso não pôde comparecer. Paulo de Tarso passou por situações difíceis, mas ele delegou aos apóstolos que dessem continuidade. Então eram várias viagens dos apóstolos até Maria para escreverem esse evangelho. E foi Lucas que foi designado para fazer o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas, passados por quem? Por Maria. No preparo da partida de Maria, Maria foi agraciada. Maria já estava bem envelhecida, né? E Maria, apesar dela com a idade mais avançada, já envelhecida, Maria não acarretava cansaços e nem amarguras. Por quê? Porque ela ainda continuava atendendo aqueles que procuravam por ela, aqueles que chegavam à sua casa. E nessa chegada, né, Maria, em meditação, ela recebeu a visita, né, de um homem que foi ao encontro dela
para conversar com Maria, né? E nessa conversa, ela perguntou, mas o que você tem, o que você sente? Ele não estava sentindo nada, ele não estava dizendo nada, ele só passava para ela as bem-aventuranças. E ela começou, ela observou, através das meditações, a linguagem dele, o tom de voz, né? E ele falou, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E aí, esse acalanto de Maria, né, onde ela percebeu, ou foi um bálsamo para o seu coração, onde ela percebeu a voz desse pedinte, a voz desse homem que chegou para ela, ela começou a perceber que aquela voz era conhecida. E aí ele disse para ela, minha mãe, venha aos meus braços, venha buscar-te, pois sou eu. E venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Só que também relata no livro que quando ele falou isso, Maria, ao reconhecer aquele filho amado, ela se ajoelhou, ela foi tentar se ajoelhar aos pés dele. Ele levantou ela, e quem se ajoelhou nos pés dela foi Jesus. Jesus que se colocou prostrado. Aquela mãe maravilhosa, que seria rainha dos anjos, ela que foi designada pelo Pai, numa expressão de serenidade, mas por longas horas ainda esperou por ruptura da sua questão material. Mas logo depois que ela foi desligada do corpo físico, Maria ela é tão humilde que ela solicitou a espiritualidade. Não, eu preciso estar em visita com aqueles que foram capturados, aqueles que foram perseguidos como cristãos. E ela tinha ciência, ela sabia das notícias que muitos tinham sido aprisionados. E Maria foi ao encontro desses. Ainda já para acalentar esses que estavam nas prisões, para acalentar aqueles que estavam em sofrimento, antes mesmo de ir para o plano espiritual. Então, a simplicidade, o amor dessa mãe, em cuidar de todos os seus filhos, ela não deixava que um deles ficasse sem o cuidado. No plano espiritual, Maria tem inúmeras organizações. Nós temos ciência disso através de muitos livros, e o livro vem relatando sobre isso também. E eu não posso deixar de mencionar a importância da Legião dos Servos de Maria, especializada no resgate de suicidas das zonas inferiores. Maria foi ao encontro de Judas. E apesar de toda aquela situação que Judas estava passando, por todo o sofrimento, Maria o abraçou. Maria o resgatou. E assim como ela resgatou Judas, ela resgata todos aqueles irmãozinhos que, infelizmente, equivocadamente, rompem a possibilidade da vida. Porque Maria sabe da importância de cada um e ela quer recuperar todos esses corações. Então, Maria é sinônimo de amor, de dedicação fraternal, despertando grande simpatia, admiração entre devotos de todas as religiões, com aparições e vibrações de atendimento a todos que buscam a Mãe Santíssima. A gente percebe que em todas as religiões católicas, outras religiões, fala-se de Maria, mas tem algumas que ainda não conseguem falar de Maria.
Ainda não há um reconhecimento. Mas para Maria, isso não tem problema nenhum. Porque Maria, ela atende a todos, como eu falei já. Então, assim, Maria, ela sabe que a cada um, num determinado momento, será resgatado de acordo com a vontade do Pai. Então, milhares de fiéis pedem sua intercessão, acreditando que Jesus não negaria um pedido seu, havendo inclusive espíritos abnegados que trabalham em seu nome, recebendo suas orações e auxiliando aos que sofrem. É interessante a gente parar para pensar, porque quando a gente tem filhos, os filhos pegam e falam assim, mãe, fala lá com meu pai, para ver se ele deixa eu sair, para ver se eu consigo fazer isso ou aquilo. Sempre os filhos, eles sabem da importância da intercessão daquela mãe, diante de qualquer situação, de qualquer problema. Então, se a gente parar para pensar, isso acontece normalmente. A figura materna é uma figura muito forte. E Maria traz essa figura materna de forma bem contundente, tão fortalecida, através de várias organizações que ela vem atuando, que ela vem trabalhando. Algumas notícias no plano espiritual diz que em torno de 1.814 equipes trabalham em atendimento a Maria. Caramba, é equipe abeça. É muito trabalho sendo realizado por essa mãe, essas equipes abnegadas de espíritos que estão atuando com Maria. Aqueles que trazem a oportunidade de estar atuando, de estar agindo em favor, ajudando a mãezinha. E aí, como eu falei, a Legião dos Servos de Maria, que captura, resgata aqueles que estão necessitados desses resgates no Vale dos Suicidas, né? Aqueles que vão sendo levados para as colônias, colônia correcional, onde tem o Hospital de Maria de Nazaré, onde eles são tratados, onde eles são ajudados, onde existe o departamento de vigilância para aqueles que precisam ser carinhosamente instruídos, direcionados por Maria. E, além disso, a acolhedora equipe também de Maria atua em outras ações, como de Nossa Senhora das Dores, com vibrações de anestesias, da Nossa Senhora do Parto, com o nascimento das crianças, da Nossa Senhora dos Remédios, da potencialização de medicamentos, da Nossa Senhora da Boa Morte, assistindo aqueles que estão no retorno para a pátria espiritual, da Nossa Senhora da Saúde, em que ela tem atuando na questão da recuperação daqueles que estão doentes, necessitados de ajuda da saúde. Nossa Senhora do Trabalho, que por aqueles que passam por situações difíceis, de trabalho, de emprego, de convívio. E aí a minha conclusão de Maria diz o seguinte: Maria, supremo poder do universo, um espírito que foi mulher sublime e governa com seu filho, o embaixador divino do planeta Terra. Abnegada mãe, de terra humildade, que fornece sua ajuda a todos, da aparência frágil como lírio, mas forte e resistente como diamante, que segura as mãos dos necessitados. Mães dos pobres e aflitos, que carrega os tesouros incorruptíveis do coração. A missão de cuidar, de amparar os espíritos suicidas, não poderia ser desempenhada por outro coração a não ser por Maria.
por ser referência de amor e de dedicação fraternal. E aí, terminando... Quanto tempo? 5, né? Terminando, eu tenho uma poesia aqui, no finalzinho, só para colocar, né, que é a poesia de Maria Dolores, falando sobre Maria. Cansado de remorso e sofrimento, sentar a chorar, nisso nobre mulher, de plantos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz, e em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo, sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas? O traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e flagelo e aflição. Ei que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada pergunteis, retirai-vos a senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois que me enforquei num galho de figueira para acordar da dor, sem mais que poder fugir à vida verdadeira, fui procurar o consolo da minha mãe, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me em esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-se terrível retrocesso, mandando que apresentasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, pois que mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida da paz e luz, da fé e elevação. Verás comigo a terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem ouvisse a própria dor gigante, ou com quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, que quem precinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. E assim eu termino essa palestra, para que nós possamos sempre lembrar de clamar que a nossa mãe, a mãe de Jesus, estará sempre disposta a nos atender e nos acolher.
Obrigada.